O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 217. Conhecimento da alma levando à emancipação. Bhishma disse: não pode dizer que conhece Brahma aquele que não conhece os 4 tópicos, isto é, sonhos, sono sem sonhos, Brahma como indicado por atributos, e Brahma como transcendendo todos os atributos, como também o que é manifesto, isto é, o corpo, e o que é manifesto a alma Chit, o qual o grandioso Rishi Narayana descreveu como Tattvam. Isto é, aquilo que existe em pureza original e não toma a sua cor ou forma da mente. Aquilo que é manifesto deve ser conhecido como sujeito à morte. Aquilo que é manifesto à alma Chit deve ser conhecido como transcendente à morte. O Rishi Narayana descreveu a religião de Pravriti. Dela depende todo o universo com suas criaturas móveis e imóveis. A religião de Nivriti leva ao imanifesto e eterno Brahma. A religião de Pravriti consiste em ações. Ela não pode libertar alguém do renascimento. Toda a cadeia de existências, sendo o resultado de ações, depende da religião de Pravriti. A religião de Nivriti, por outro lado, ou abstenção de ações, leva à emancipação ou Brahma. O Criador Brahma descreveu a religião de Pravriti. Pravriti implica renascimento ou retorno. Nivriti, por outro lado, implica o fim mais sublime. O asceta que deseja discernir com exatidão entre o bem e o mal, que está sempre decidido a compreender a natureza da alma, e que se dedica à religião de Nivriti, alcança o fim sublime. Alguém desejoso de realizar isto deve conhecer o Imanifesto e Purusha, dos quais eu logo falarei. A Vyakta ou Imanifesto é Prakriti ou matéria primordial grosseira e sutil. Aquele, isto é, a alma suprema ou Brahma, também, que é diferente de ambos, do Imanifesto e Purusha, e que transcende os dois, e que é distinto de todos os seres, deve ser especialmente examinado por alguém possuidor de inteligência. Prakriti e Purusha são sem início e sem fim. Ambos não podem ser conhecidos por seus semelhantes. Ambos são eternos e indestrutíveis. Ambos são maiores do que os maiores dos seres. Nisto eles são parecidos. Há pontos de dessemelhança entre eles. Destes eu falarei agora. Prakriti está repleto dos 3 atributos de bondade, paixão e ignorância. Ele está também engajado em criação. Os atributos verdadeiros de Kshetrajna Purusha ou alma devem ser conhecidos como diferentes. Isto é, Purusha é não criador e transcende os 3 atributos. Purusha é o entendedor de todas as transformações de Prakriti, mas ele mesmo não pode ser compreendido. Ele transcende em relação à sua natureza original todos os atributos. Com relação ao Purusha e à alma suprema, ambos são incompreensíveis. Por ambos serem sem atributos pelos quais eles possam ser distinguidos, ambos são muito distintos de tudo mais. Uma pessoa com um turbante tem sua cabeça rodeada por 3 voltas, de um pedaço de tecido. A pessoa, no entanto, não é idêntica ao turbante que ela usa. Do mesmo modo, a alma incorporada é investida com as 3 qualidades de bondade, paixão e ignorância. Mas embora assim envolvida, a alma não é idêntica àquelas qualidades. Então estes 4 tópicos, os quais estão cobertos por estas 4 considerações, devem ser compreendidos. Os 4 tópicos são estes: os pontos de semelhança entre Prakriti e Purusha, os pontos de diferença entre eles, os pontos de semelhança entre Purusha e Esvara, e os pontos de diferença entre eles. As 4 considerações que cobrem estes tópicos são a ausência de começo e fim, existência como Chit em animação, distinção de todas as outras coisas, e a noção de atividade. Alguém que compreende tudo isso nunca fica estupefato quando ele tem que tirar conclusões em relação a todos os assuntos da investigação. Quem está desejoso de alcançar a maior prosperidade deve se tornar puro em mente, e se dirigindo a práticas austeras em relação ao corpo e aos sentidos, deve se dedicar ao yoga sem desejo de resultados. O universo é permeado por poder yoga, circulando secretamente por todas as partes dele e iluminando brilhantemente. O sol e a lua brilham com refulgência no firmamento do coração por poder yoga. O resultado de yoga é conhecimento. Yoga é falado em termos muito elogiosos no mundo.
quaisquer atos que sejam destrutivos de paixão e ignorância constituem yoga em relação ao seu caráter real. Brahmacharya e abstenção de ferir são citados como constituem do yoga do corpo, enquanto controlar mente e falar apropriadamente são citados como constituem do yoga da mente. O alimento que é obtido em esmolas de pessoas regeneradas, conhecedoras do ritual, é diferente de todos os outros alimentos. Por ingerir aquele alimento abstemiamente, os pecados de alguém, nascidos da paixão, começam a enfraquecer. Um yogin que subsiste de tal alimento percebe seus sentidos gradualmente afastados de seus objetos. Então, ele deve pegar somente aquela quantidade de alimento que é estritamente necessária para o sustento de seu corpo. Outro conselho que pode ser oferecido é que aquele conhecimento que alguém obtém gradualmente pela mente dedicada ao yoga deve ser feito seu próprio alegremente durante seus últimos momentos por um enérgico esforço de poder. A alma incorporada, quando privada de rajas, isto é, livre dos sentidos e das propensões derivadas de sua indulgência, não alcança a emancipação imediatamente, mas assume uma forma sutil com todos os sentidos de percepção e se move no espaço. Quando sua mente não é afetada pelas ações, ela, por tal renúncia, perde aquela forma sutil e emerge em Prakriti sem, no entanto, ainda alcançar Brahma ou emancipação, a qual transcende Prakriti. Depois da destruição deste corpo grosseiro, alguém que por ausência de negligência escapa de todos os três corpos, isto é, o grosseiro, o sutil e o karana, consegue alcançar a emancipação. O corpo karana é uma forma de existência mais sutil do que o linga sárida. O nascimento e morte de criaturas sempre dependem da causa constituída pela ignorância original ou avidya. Quando nasce o conhecimento de Brahma, a necessidade não mais persegue a pessoa. Aqueles, no entanto, que aceitam o que é o oposto da verdade por acreditarem que é eu aquilo que realmente é não eu são homens cujas compreensões estão sempre relacionadas com o nascimento e morte de todas as coisas existentes. Tais pessoas nem sonham com a emancipação. O objetivo do verso é mostrar que tais pessoas equivocadas que tomam o corpo, os sentidos, etc. Todos os quais são não eu, como eu, estão sempre envolvidas com a ideia de que as coisas morrem e nascem, mas que não há nada como emancipação ou uma fuga total do renascimento. Mantendo seus corpos pela ajuda da paciência, afastando seus corações de todos os objetos externos pela ajuda de sua compreensão, e se afastando do mundo dos sentidos, alguns yogins adoram os sentidos por causa de sua sutileza. Alguns entre eles, com mente purificada por yoga, procedendo de acordo com os estágios indicados nas escrituras e alcançando o mais alto, conseguem conhecer pela ajuda da compreensão e morar naquele que é um mais sublime que, sem se apoiar em outra coisa, depende de si mesmo. Alguns cultuam Brahma em imagens. Alguns cultuam ele como existindo com atributos. Alguns repetidamente percebem a maior divindade que é descrita como um lampejo de relâmpago e que é também indestrutível. Outros que têm queimado seus pecados por meio de penitências, alcançam Brahma no fim. Todas aquelas pessoas de grande alma obtêm o fim mais sublime. Com o olho da escritura, alguém deve observar as qualidades sutis dessas várias formas, como diferenciadas por qualidades de Brahma que são assim adoradas pelos homens. O yogin que transcendeu a necessidade de depender do corpo, que rejeitou todos os vínculos, e cuja mente está devotada à abstração yoga, deve ser conhecido como outro exemplo de infinito, como a divindade suprema, ou como aquilo que é manifesto. Aqueles cujos corações são devotados à aquisição de conhecimento conseguem primeiro se libertar do mundo dos mortais. Posteriormente, por rejeitarem todos os vínculos, eles compartilham da natureza de Brahma e finalmente alcançam o fim mais sublime. Assim, pessoas conhecedoras dos Vedas têm falado da religião que leva à realização de Brahma. Todos aqueles que seguem esta religião segundo a medida de seu conhecimento conseguem alcançar o fim grandioso. Mesmo aquelas pessoas que conseguem adquirir conhecimento que não pode ser abalado por ataques de ceticismo e que faz seus possuidores livres de vínculos de todos os tipos, alcançam várias regiões elevadas, depois da morte se tornam emancipados de acordo com a medida de seu conhecimento.
Aquelas pessoas de corações puros que absorvem contentamento do conhecimento, e que abandonaram todos os desejos e apegos, gradualmente se aproximam mais e mais em relação à sua natureza, de Brahma que tem o manifesto como seu atributo, que é divino, e sem nascimento e morte. Percebendo que Brahma mora em suas almas, eles mesmos se tornam imutáveis e nunca têm que voltar para a terra. Alcançando aquele estado supremo que é indestrutível e eterno, eles existem em bem-aventurança. O conhecimento com respeito a este mundo é exatamente este. Ele existe no caso de pessoas enganadas, e ele não existe no caso daquelas que não ficaram entorpecidas pelo erro. O universo inteiro, em ligação estreita com o desejo, está girando como uma roda. Como as fibras de um caule de lótus se espalham por todas as partes do caule, da mesma maneira as fibras do desejo, que não têm início nem fim, se espalham sobre todas as partes do corpo. Como um tecelão lança seus fios em um tecido por meio de sua lançadeira, do mesmo modo os fios que constituem o tecido do universo são tecidos pela lançadeira do desejo. Quem conhece devidamente as transformações de Prakriti, a própria Prakriti e Purusha, se torna livre do desejo e alcança a emancipação. O divino Rishi Narayana, aquele refúgio do universo, por compaixão por todas as criaturas, promulgou claramente esses meios para a conquista da imortalidade. Capítulo 218. Rei Janadeva ouve preleção de Panchazika sobre a alma. Yudhishthira disse: por seguir qual conduta, ó tu que conheces todos os rumos de conduta, Janaka, os soberanos de Mithila, versado na religião da emancipação, conseguiu alcançar a emancipação, depois de rejeitar todos os prazeres mundanos. Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga narrativa da conduta específica pela qual aquele soberano, totalmente familiarizado com todas as direções de conduta, conseguiu alcançar a maior felicidade. Havia um soberano em Mithila de nome Janadeva da linhagem de Janaka. Ele estava sempre empenhado em refletir sobre as direções de conduta que podiam levar à realização de Brahma. Uma centena de preceptores sempre costumava viver em seu palácio, ensinando sobre os diversos rumos de dever seguidos pelas pessoas que tinham se dirigido para diversos modos de vida. Dado ao estudo dos Vedas, ele não estava muito satisfeito com as especulações de seus instrutores sobre o caráter da alma, e com suas doutrinas de extinção após a dissolução do corpo ou de renascimento depois da morte. Uma vez um grande asceta de nome Panchazika, o filho de Kapila, tendo vagado pelo mundo inteiro, chegou a Mithila. Dotado de conclusões corretas em relação a todas as especulações acerca dos diversos deveres ligados à renúncia, ele estava acima de todos os pares de opostos tais como calor e frio, felicidade e tristeza, e de dúvidas ele não tinha nenhuma. Ele era considerado como o principal dos rishis. Morando onde quer que lhe agradasse, ele desejava colocar ao alcance de todos os homens a felicidade eterna que é tão difícil de ser alcançada. Parecia que ele vagava, maravilhando o mundo, tendo assumido a forma de ninguém mais do que aquele grande rishi, aquele senhor de criaturas, a quem os seguidores da doutrina Sankhya conheciam pelo nome de Kapila. Ele era o principal de todos os discípulos de Asuri e era chamado de Eterno. Ele tinha realizado um sacrifício mental que tinha durado por 1000 anos. Ele era firme em mente, e tinha completado todos os ritos e sacrifícios que são ordenados nas escrituras e que levam à realização de Brahma. Ele conhecia totalmente os 5 revestimentos que cobrem a alma. Estes são o Annamaya, o Pranamaya, o Manomaya, o Vijnanamaya e o Anandamaya. Ele era dedicado aos 5 atos ligados com a adoração de Brahma, e tinha as 5 qualidades de tranquilidade, autodomínio, etc. Conhecido como eu já disse pelo nome de Panchazika, ele se aproximou um dia de uma grande multidão de rishis que seguiam as doutrinas Sankhya e perguntou a eles acerca do mais alto objeto de aquisição humana, isto é, o manifesto ou aquele do qual os 5 purushas ou coberturas já citadas dependem. Para obter um conhecimento da alma, Asuri tinha questionado seu preceptor. Pelas instruções do último e por suas próprias penitências, Asuri compreendia a diferença entre corpo e alma e tinha adquirido visão divina.
Naquela assembleia de ascetas, Azuri fez sua exposição do único imutável e indestrutível Brahma que é visto em diversas formas. Panchazika se tornou um discípulo de Azuri. Ele vivia de leite humano. Havia certa Brahmane de nome Kapila. Ela era a esposa de Azuri. Panchazika foi aceito por ela como um filho e ele costumava sugar seus peitos. Por isto, ele veio a ser conhecido como o filho de Kapila e sua compreensão se tornou fixa em Brahma. Tudo isso, acerca das circunstâncias de seu nascimento e daquelas que o levaram a se tornar o filho de Kapila, foi dito para mim pelo Rishi divino Markandeya ou Sanat Kumara. O último também me contou sobre a onisciência de Panchazika. Conhecedor de todos os cursos de dever, Panchazika, depois de ter adquirido conhecimento excelente, se aproximou de Janaka e sabendo que aquele rei tinha reverência igual por todos os seus preceptores, começou a assombrar aquela centena de preceptores por uma exposição de sua doutrina repleta de razões abundantes. Observando o talento de Kapileya, Janaka se tornou extremamente ligado a ele, e, abandonando seus 100 preceptores, começou a segui-lo especialmente. Então Kapileya começou a discursar para Janaka, que tinha, de acordo com a ordenança, curvado sua cabeça para ele como um discípulo deve, e que era totalmente competente para compreender as instruções do sábio sobre aquela elevada religião de emancipação, a qual é explicada em tratados Samkhya. Demonstrando em primeiro lugar as tristezas do nascimento, ele falou em seguida das tristezas dos atos religiosos. Tendo terminado aquele tópico, ele explicou as tristezas de todos os estados de vida, terminando mesmo com aquele na região superior do Criador. A doutrina Samkhya procede da hipótese que todos os estados de vida contêm tristeza. Encontrar um remédio para isso, isto é, escapar permanentemente de toda a tristeza, é o objetivo daquela filosofia. Ele também falou daquela ilusão por cuja causa há a prática de religião, e ações, e seus frutos, e que é muito indigna de confiança, destrutível, instável, e incerta. Estas são as características daquela ilusão sob a qual o homem toma nascimento neste mundo e continua vivendo até que ele possa conquistar permanentemente toda a tristeza. Céticos dizem que quando a morte do corpo é vista e é uma questão de evidência direta testemunhada por todos, aqueles que afirmam, por sua fé nas escrituras, que alguma coisa distinta do corpo, chamada de alma, existe, são necessariamente vencidos em discussão. Eles também argumentam que a morte de alguém significa a extinção de sua alma, e que tristeza, velhice e doença implicam morte parcial da alma. Aquele que afirma, devido ao erro, que a alma é distinta do corpo e existe depois da perda do corpo, nutre uma opinião que é irracional. Se for considerado como existente aquilo que realmente não existe no mundo, então pode ser mencionado que o rei, sendo considerado dessa maneira, nunca está realmente sujeito à velhice ou morte. Mas se acredita, por causa disso, que ele esteja realmente acima da velhice e da morte. Todos os versos seguintes são afirmações dos argumentos dos céticos. Quando a questão é se um objeto existe ou não existe, e quando aquele cuja existência é afirmada apresenta todas as indicações de não existência, o que é aquilo no qual as pessoas comuns confiam em determinar os assuntos da vida. A evidência direta é a base das inferências e das escrituras. As escrituras podem ser contestadas pela evidência direta. Quanto à inferência, seu efeito comprobatório não é muito. Qualquer que seja o assunto, este cessa de apresentar razões só pela inferência. Não há nada mais chamado de jiva além deste corpo. Em uma semente de banha está contida a capacidade para produzir folhas e flores e frutas e raízes e cascas. Da grama e água que são ingeridos por uma vaca são produzidos leite e manteiga, substâncias cuja natureza é diferente daquela das causas produtoras. Substâncias de diferentes espécies, quando permitidas se decomporem em água por algum tempo, produzem bebidas alcoólicas cuja natureza é bastante diferente daquela das substâncias que as produzem. Da mesma maneira, da semente vital é produzido o corpo e suas qualidades, com a compreensão, consciência, mente, e outras posses. 2 pedaços de madeira, friccionados, produzem fogo.
A pedra chamada Suryakanta, entrando em contato com os raios do Sol, produz fogo. Qualquer substância metálica sólida, aquecida em fogo, seca a água quando entra em contato com ela. Similarmente, o corpo material produz a mente e seus atributos de percepção, memória, imaginação, etc. Como a pedra ímã move o ferro, da mesma maneira, os sentidos são controlados pela mente. Assim argumentam os céticos. Os céticos, no entanto, estão em erro. Pois o desaparecimento somente da força animante após o corpo se tornar sem vida, e não a extinção simultânea do corpo após a ocorrência daquele evento é a prova da verdade que o corpo não é a alma, mas que a alma é algo separado do corpo e sobrevive a ele sem dúvida. Se, de fato, corpo e alma fossem a mesma coisa, ambos desapareciam no mesmo instante de tempo. Em vez disso, o corpo morto pode ser visto por algum tempo depois da ocorrência da morte. A morte, portanto, significa a fuga do corpo de alguma coisa que é diferente do corpo. A petição às divindades pelos próprios homens que negam a existência separada da alma é outro bom argumento para a afirmação de que a alma é separada do corpo ou tem existência que pode ser independente de um invólucro material grosseiro. As divindades para quem aqueles homens rezam não podem ser vistas ou tocadas. Acredita-se que elas existam em forma sutil. Realmente, se uma crença em divindades desprovidas de formas materiais grosseiras não prejudica sua razão, porque somente a existência de uma alma imaterial deveria fazer tal dano à sua razão. Outro argumento contra o cético é que sua afirmação sugere uma destruição das ações, pois se corpo e alma morrem juntos, as ações desta vida também pereceriam, uma conclusão a qual nenhum homem possivelmente pode chegar se ele tem que explicar as desigualdades ou condições testemunhadas no universo. Aqueles que têm sido mencionados, e que têm formas materiais, não podem possivelmente ser as causas da alma imaterial e seus acompanhamentos imateriais de percepção, memória, e semelhantes. A identidade de existências imateriais com objetos que são materiais não pode ser compreendida. Por isso objetos que são eles mesmos materiais não podem ser de nenhuma maneira causas para a produção de coisas imateriais. Alguns são de opinião que há renascimento e que isso é causado pela ignorância, desejo de agir, cobiça, negligência, e aderência a outras imperfeições. Eles dizem que ignorância vidia é a alma. Ações constituem a semente que é colocada naquele solo. O desejo é a água que faz aquela semente crescer. Desse modo eles explicam o renascimento. Eles afirmam que aquela ignorância estando arraigada de um modo imperceptível, um corpo mortal sendo destruído, outro vem imediatamente dele. E que quando ela é queimada pela ajuda do conhecimento, a destruição da própria existência se segue ou a pessoa obtém o que é chamado de nirvana. Essa opinião também é errônea. Essa é a doutrina dos budistas. Pode ser questionado que quando o ser que é assim renascido é um diferente em relação à sua natureza, nascimento, e propósitos ligados à virtude e vício, porque então eu devo ser considerado como tendo alguma identidade com o ser que era? De fato, a única inferência que pode ser retirada é que a série inteira de existências de um ser específico não é realmente uma corrente de elos conectados, mas aquelas existências em sucessão não são conectadas umas com as outras. A objeção à teoria budista é que mera ignorância e karma não podem explicar o renascimento. Deve haver uma alma indestrutível. Isto os budistas não reconhecem, pois eles acreditam que nirvana ou aniquilação é possível. A argumentação, como esboçada, procede dessa maneira. O ser que é o resultado do renascimento é aparentemente um ser diferente. Que direito nós temos de afirmar sua identidade com o ser que existia antes? Ignorância e karma não podem criar uma alma, embora eles possam afetar os circundantes da alma em seu novo nascimento.
Então, além disso, se o ser que é o resultado de um renascimento for realmente diferente daquele que ele era em uma fase prévia de existência, pode ser perguntado que satisfação pode surgir para uma pessoa do exercício da virtude da caridade, ou da aquisição de conhecimento ou de poder ascético, já que as ações realizadas por alguém vão se concentrar sobre outra pessoa em outra fase de existência sem o próprio realizador sendo existente para desfrutar delas. Outro resultado da doutrina sob refutação seria que alguém nesta vida poderia ser tornado miserável pelas ações de outro em uma vida prévia, ou tendo se tornado miserável poderia se tornar feliz. Por ver, no entanto, o que realmente acontece no mundo, uma conclusão apropriada pode ser retirada em relação ao não visto. O sentido é este. Nunca é visto no mundo que os atos de uma pessoa afetam para o bem ou para o mal outra pessoa. Se Chaitra se expõe ao ar noturno, Maitra nunca pega resfriado por isso. Essa evidência direta deve decidir a controvérsia a respeito do não visto, isto é, se os atos de alguém em uma vida anterior podem afetar outra em uma vida subsequente, se não houver identidade entre os dois seres em duas vidas. A consciência separada, que é o resultado do renascimento, é segundo o que pode ser inferido da teoria de vida budista, diferente da consciência que a precedeu em uma vida anterior. A maneira, no entanto, na qual a elevação ou o aparecimento daquela consciência separada é explicada por aquela teoria não parece ser consistente ou razoável. A consciência como ela existia na vida anterior era o próprio oposto de eterna, sendo somente transitória, se estendendo como ela se estendeu até a dissolução do corpo. Aquilo que teve um fim não pode ser considerado como a causa para a produção de uma segunda consciência aparecendo depois da ocorrência do fim. Se, além disso, a própria perda da consciência anterior for considerada como a causa da produção da segunda consciência, então após a morte de um corpo humano ser ocasionada por uma clava pesada, um segundo corpo surgiria do corpo que foi assim privado de animação. Mais uma vez, sua doutrina da extinção da vida ou Nirvana ou Sattvasankhaya está exposta à objeção que aquela extinção se tornará um fenômeno periódico como aquele das estações, ou ano, ou yoga, ou calor, ou frio, ou objetos que são agradáveis ou desagradáveis. Se, como já foi dito, a segunda consciência for o efeito resultante da perda ou da própria destruição da consciência anterior, então destruição não é aniquilação, e, necessariamente, depois que o nirvana foi uma vez alcançado, pode haver uma nova consciência ou nascimento, e, dessa maneira, depois de ter alcançado o nirvana o mesmo resultado pode se seguir. O nirvana budista, portanto, não pode levar àquela emancipação final que é indicada nas escrituras bramânicas. Se, para o propósito de evitar essas objeções, os seguidores desta doutrina afirmam a existência de uma alma que é permanente e à qual cada nova consciência se vincula, eles se expõem à nova objeção que aquela substância permanente, por ser dominada pela decrepitude, e pela morte que ocasiona a destruição, pode com o tempo ser ela mesma enfraquecida e destruída. Se os suportes de uma mansão são enfraquecidos pelo tempo, a própria mansão com certeza cairá finalmente. Os budistas então, de acordo com este argumento, não são beneficiados em absoluto por afirmarem a existência de uma alma permanente a qual cada consciência repetida pode inerir. A alma, segundo as escrituras bramânicas, não tem atributos ou posses. Ela é eterna, imutável, e independente de todos os atributos. A afirmação de atributos com respeito à alma leva diretamente à inferência de sua destrutibilidade, e então a asserção de sua permanência ou indestrutibilidade sob tais condições é uma contradição em termos, de acordo com o que é frisado neste verso. Os sentidos, a mente, vento, sangue, carne, ossos e todos os constituintes do corpo, um depois do outro, encontram com a destruição e entram cada um em sua própria causa produtiva. O comentador explica que o objetivo deste verso é mostrar que os sentidos, quando destruídos, emergem em suas causas produtivas ou nas substâncias das quais eles são atributos. É claro, aquelas causas ou substâncias são os elementos ou matéria primordial.
Isso leva à inferência que, embora atributos possam encontrar destruição, contudo as substâncias das quais eles são atributos podem permanecer intactas. Isso pode salvar a doutrina budista, pois a alma, sendo permanente e possuindo consciência, etc., como seus atributos, pode sobreviver, como a matéria primordial, à destruição de seus atributos. Mas o orador frisa que esta doutrina não é filosófica e que a analogia não durará. Substância é combinação de atributos. Os atributos sendo destruídos, a substância também é destruída. Na filosofia europeia também, a matéria, como uma essência desconhecida a qual extensão, divisibilidade, etc., são inerentes, não é mais acreditada ou considerada como científica. Se também for afirmada a existência de uma alma eterna que é imutável, que é um refúgio da compreensão, consciência, e outros atributos do tipo comum, e que é dissociada de todos esses, tal afirmação estaria exposta a uma séria objeção, pois então tudo que é usualmente feito no mundo seria sem sentido, especialmente com referência à obtenção dos resultados da caridade e outras ações religiosas. Todas as declarações nos rutis incitando aquelas ações, e todas as ações ligadas à conduta de homens no mundo seriam igualmente sem sentido, pois a alma sendo dissociada da compreensão e da mente, não haveria alguém para desfrutar dos resultados das boas ações e ritos védicos. Aqui o orador ataca a doutrina bramânica ortodoxa do caráter da alma. Assim diversos tipos de especulações surgem na mente. Se esta opinião está certa ou errada, não há meios de determinar. Empenhadas em refletir sobre aquelas opiniões, certas pessoas seguem linhas específicas de especulação. As compreensões destas pessoas, dirigidas para teorias específicas, se tornam totalmente relacionadas com elas e são finalmente totalmente perdidas nelas. Dessa maneira todos os homens são tornados miseráveis por buscas, boas ou más. Os Vedas, por trazê-los de volta ao caminho correto, os guiam por ele, como tratadores conduzindo seus elefantes. Muitos homens, com mentes enfraquecidas, cobiçam objetos que estão repletos de grande felicidade. Eles, no entanto, logo têm que encontrar com uma medida muito grande de tristeza, e então, forçosamente arrancados de sua carne cobiçada, eles têm que reconhecer o domínio da morte. Que utilidade tem alguém que está destinado à destruição e cuja vida é instável, de parentes e amigos e esposas e outras posses desse tipo? Aquele que encontra a morte depois de ter rejeitado todos estes, sai facilmente do mundo e nunca tem que retornar. Terra, espaço, água, calor e vento, sempre nutrem e mantêm o corpo. Refletindo sobre isto, como alguém pode sentir alguma afeição por seu corpo? De fato, o corpo, que está sujeito à destruição, não tem alegria nele. Tendo ouvido essas palavras de Panchazika que eram livres de engano, não relacionadas com ilusão porque desencorajavam sacrifícios e outros atos védicos, altamente salutares, e tratando da alma, o rei Janadeva ficou muito admirado, e se preparou para se dirigir ao Rishi mais uma vez. Capítulo 218. Panchazika fala de emancipação e renúncia. Bhishma disse: Janadeva da linhagem de Janaka, assim instruído pelo grande Rishi Panchazika, mais uma vez o questionou sobre o assunto da existência ou não existência depois da morte. Janadeva disse: ó ilustre, se nenhuma pessoa retém qualquer conhecimento depois de partir deste estado de existência, se, de fato, isto é verdade, onde então está a diferença entre ignorância e conhecimento? O que nós ganhamos então pelo conhecimento e o que nós perdemos pela ignorância? Veja, o principal das pessoas regeneradas, que se a emancipação for desta maneira, então todos os atos e votos religiosos terminam somente em aniquilação. De que utilidade seria então a distinção entre atenção e negligência? Se emancipação significa a separação de todos os objetos de gozo aprazível ou uma associação com objetos que não são duradouros, por que então homens nutririam um desejo por ação, ou, tendo-se aplicado à ação, continuariam a planejar os meios necessários para a realização de fins desejados? Qual então é a verdade com relação a este tópico? Bhishma continuou:
Vendo o rei envolvido em uma densa escuridão, estupefato pelo erro, e desamparado, o erudito Panchazika o tranquilizou por se dirigir a ele mais uma vez nas seguintes palavras: nisto emancipação, a consumação não é extinção. Nem aquela consumação é algum tipo de existência que alguém possa conceber facilmente. Isso que nós vemos é uma união de corpo, sentidos e mente. Existindo independentemente, como também controlando uns aos outros, estes seguem agindo. Os materiais que constituem um corpo são água, espaço, vento, calor e terra. Estes existem juntos formando o corpo de acordo com sua própria natureza. Eles se separam também segundo sua própria natureza. Espaço e vento e calor e água e terra, estes 5 objetos em um estado de união constituem um corpo. O corpo não é um elemento. Inteligência, calor estomacal, e os ares vitais, chamados prana, etc. Que são todos vento, estes 3 são citados como os órgãos de ação. Os sentidos, os objetos dos sentidos, isto é, som, forma, etc. O poder morando naqueles objetos pelo qual eles se tornam capazes de serem percebidos, as faculdades residentes nos sentidos pelas quais eles conseguem percebê-los, a mente, os ares vitais chamados prana, apana e o resto, e os vários sucos e líquidos orgânicos que são os resultados dos órgãos digestivos, fluem dos 3 órgãos já citados. Os 5 primeiros são os efeitos da inteligência, os ares vitais, do vento, e os sucos e líquidos, do calor estomacal. Audição, tato, paladar, visão e olfato, estes são os 5 sentidos. Eles derivam seus atributos da mente, a qual, de fato, é sua causa. A mente, existindo como um atributo de Chit, tem 3 estados, isto é, prazer, dor, e ausência de ambos. Som, tato, forma, gosto, cheiro, e os objetos aos quais eles inerem, estes até o momento da morte, são as causas da produção do conhecimento de alguém. Dos sentidos dependem todas as ações que levam ao céu, como também a renúncia, levando à obtenção de Brahma, e também a averiguação da verdade em relação a todos os tópicos da investigação. Os eruditos dizem que a averiguação da verdade é o maior objetivo da existência, e que ela é a semente ou base da emancipação. E, com relação à inteligência, eles dizem que ela leva à emancipação e Brahma. Aquela pessoa que considera esta união de atributos perecíveis, chamada de corpo e de objetos dos sentidos como a alma, sente, por tal imperfeição de conhecimento, muita miséria que também vem a ser interminável. Aquelas pessoas, por outro lado, que consideram todos os objetos mundanos como não alma, e que por causa disso cessam de ter qualquer afeição ou atração por eles, nunca têm que sentir qualquer tristeza, pois a tristeza no caso delas carece de alguma fundação sobre a qual se apoiar. Em relação a isto existe o ramo inigualável de conhecimento que trata da renúncia. Ele é chamado de Samyagrada. Eu te falarei sobre ele. Escute a isto por causa de tua emancipação. A renúncia das ações é prescrita para todas as pessoas que se esforçam seriamente pela emancipação. Aqueles, no entanto, que não foram ensinados corretamente e que por causa disso acham que tranquilidade pode ser obtida sem renúncia têm que aguentar uma carga pesada de tristeza. Sacrifícios védicos e outros ritos existem para a renúncia de riqueza e outras posses. Para a renúncia de todos os prazeres existem votos e jejuns de diversos tipos. Para a renúncia do prazer e felicidade existem penitências e yoga. A renúncia, no entanto, de tudo, é o tipo mais elevado de renúncia. Isso que eu agora te direi é o único caminho indicado pelos eruditos para aquela renúncia de tudo. Aqueles que se dirigem para aquele caminho que consiste em yoga conseguem rechaçar toda a tristeza. Aqueles, no entanto, que se desviam dele colhem angústia e miséria. Falando primeiro dos 5 órgãos de conhecimento, tendo a mente como o sexto, todos os quais residem na compreensão, eu irei te falar dos 5 órgãos de ação, tendo a força como seu sexto. As 2 mãos constituem 2 órgãos de ação. As 2 pernas são os 2 órgãos para se mover de um lugar para outro. O órgão sexual existe para o prazer e a continuação da espécie. O duto inferior, levando do estômago para baixo, é o órgão para a expulsão de toda a matéria usada. Os órgãos de expressão vocal existem para a expressão de sons.
Saiba que estes 5 órgãos de ação concernem ou pertencem à mente. Estes são os 11 órgãos de conhecimento e de ação contando a mente. Alguém deve rapidamente rejeitar a mente com a compreensão. Por rejeitar a mente, alguém rejeita os 5 órgãos de ação. Por rejeitar sua compreensão, alguém rejeita os órgãos de conhecimento com a mente. No ato de ouvir, 3 causas devem existir juntas, isto é, 2 ouvidos, som, e a mente. O mesmo é o caso com a percepção de tato, o mesmo com aquela de forma, o mesmo com aquela de paladar e olfato. Isto é, em cada uma dessas operações 3 causas devem existir juntas. Estes 15 acidentes ou atributos são necessários para os vários tipos de percepção indicados. Todo homem, por causa deles, fica consciente de 3 coisas separadas, a respeito daquelas percepções, isto é, um órgão material, sua função específica, e a mente sobre a qual aquela função age. Há também em relação a todas as percepções da mente 3 classes, isto é, aquelas que concernem a bondade, aquelas que concernem a paixão, e aquelas que concernem a ignorância. Nelas passam 3 tipos de consciência, incluindo todos os sentimentos e emoções. Êxtases, satisfação, alegria, felicidade e tranquilidade, surgindo na mente de alguma causa perceptível ou na ausência de qualquer causa aparente, pertencem ao atributo de bondade. Descontentamento, desgosto, angústia, cobiça e disposição para a vingança, sem causa ou ocasionados por alguma causa perceptível, são as indicações do atributo conhecido como paixão. Julgamento errado, entorpecimento, negligência, sonhos e sonolência, embora causados, pertencem ao atributo de ignorância. Qualquer estado de consciência que exista, com respeito ao corpo ou à mente, unido com alegria ou satisfação, deve ser considerado como devido à qualidade de bondade. Qualquer estado de consciência que exista, unido com algum sentimento de descontentamento ou tristeza, deve ser considerado como ocasionado por uma acessão do atributo de paixão na mente. Qualquer estado, em relação ao corpo ou à mente, que exista com erro ou negligência, deve ser conhecido como indicativo de ignorância, a qual é incompreensível e inexplicável. O órgão de audição depende do espaço. Ele é o próprio espaço sob limitações. O som tem aquele órgão como seu refúgio. O som, portanto, é uma modificação do espaço. Em perceber som, alguém pode não adquirir imediatamente um conhecimento do órgão de audição e do espaço. Mas quando o som é percebido, o órgão de audição e espaço não permanecem desconhecidos por muito tempo. Por destruir o ouvido, som e espaço podem ser destruídos. E, finalmente, por destruir a mente, tudo pode ser destruído. O mesmo é o caso com a pele, os olhos, a língua e o nariz constituem do quinto. Eles existem em tato, forma, gosto e cheiro. Eles constituem a faculdade de percepção e eles são a mente. A inferência é que as funções sendo destruídas, os órgãos são destruídos, e a mente também é destruída, ou, a mente sendo destruída, todos são destruídos. Cada um empenhado em sua própria função específica, todos os 5 órgãos de ação e os 5 outros de conhecimento existem juntos, e após a união dos 10 a mente reside como o 11º e sobre a mente a compreensão como o 12º. Se for dito que esses 12 não existem juntos, então a consequência que resultaria seria a morte no sono sem sonhos. Mas como não há morte no sono sem sonhos, deve ser admitido que esses 12 existem juntos em relação a si mesmos, mas separadamente da alma. A coexistência desses 12 com a alma, que é aludida em linguagem comum, é somente uma forma comum de falar com os incultos para propósitos comuns no mundo. O sonhador, pelo aparecimento de impressões sensuais passadas, se torna consciente de seus sentidos em suas formas sutis, e dotado como ele já é dos 3 atributos de bondade, paixão e ignorância, ele considera seus sentidos como existindo com seus respectivos objetos e, portanto, age e se move com um corpo imaginário do mesmo modo que sua própria pessoa enquanto desperta.
Esta separação da alma da compreensão e da mente com os sentidos, resultado do sono sem sonhos, que desaparece rapidamente, que não tem estabilidade, e que a mente faz surgir somente quando influenciada pela ignorância, é a felicidade que partilha, como os eruditos dizem, da natureza da ignorância e é experimentada somente neste corpo grosseiro. A felicidade da emancipação seguramente difere dela. Sobre a felicidade da emancipação também, a felicidade a qual é despertada pelo ensino inspirado dos Vedas e na qual ninguém vê o menor traço de tristeza, a mesma ignorância indescritível e que esconde a verdade parece se espalhar como no sono sem sonhos, mas na verdade a felicidade da emancipação não é maculada pela ignorância. Como o que ocorre no sono sem sonhos, na emancipação também, existências subjetivas e objetivas de consciência dos objetos dos sentidos, todos incluídos, que têm sua origem nas ações de uma pessoa, são todas descartadas. Em alguns, que são oprimidos por avidya, elas existem, firmemente enxertadas com eles. Para outros que transcenderam a avidya e ganharam conhecimento, elas nunca vêm em nenhum momento. Aqueles que estão familiarizados com especulações acerca do caráter de alma e não alma, dizem que esta soma total dos sentidos, etc., é o corpo kshetra. Aquela coisa existente que se baseia na mente é chamada de alma kshetrajna. Quando tal é o caso, e quando todas as criaturas, pela causa bem conhecida que consiste em ignorância, desejo, e ações cujo início não pode ser concebido, existem, devido também à sua natureza primária a qual é um estado de união entre corpo e alma, deste dois qual então é destrutível, e como pode, aquele, isto é, a alma, que é citado como sendo eterno, sofrer destruição? Como pequenos rios caindo em maiores perdem suas formas e nomes, e os maiores assim aumentados chegando ao oceano, perdem suas formas e nomes também, do mesmo modo ocorre aquela forma de extinção de vida chamada emancipação. Isto é, o corpo grosseiro desaparece no sutil, o sutil na forma de existência potencial Karana, e este último na alma suprema. Sendo este o caso, quando o Jiva, o qual é caracterizado por atributos, é recebido dentro da alma universal, e quando todos os seus atributos desaparecem, como ele pode ser objeto de menção por diferenciação? Alguém que conhece aquela compreensão que é dirigida para a realização da emancipação e que procura atentamente conhecer a alma, nunca é maculado pelos maus resultados de suas ações, assim como uma folha de lótus, embora mergulhada em água, nunca é molhada por ela. Quando alguém se torna livre dos vínculos muito fortes, muitos em número, ocasionados por afeição por filhos e cônjuges e amor por sacrifícios e outros ritos, quando alguém rejeita a alegria e tristeza e transcende todas as atrações, ele então alcança o fim mais sublime e entrando na alma universal se torna incapaz de diferenciação. Quando uma pessoa compreendeu as declarações dos Shrutis que levam a inferências corretas sobre Brahma e tem praticado aquelas virtudes auspiciosas que as mesmas e outras escrituras inculcam, ela pode se deitar em paz, desprezando os medos de velhice e morte. Quando ambos, méritos e pecados desaparecem, e os resultados, na forma de alegria e tristeza, surgidos deles, são destruídos, os homens, livres de tudo, se refugiam primeiro em Brahma investido com personalidade, e então contemplam Brahma impessoal em suas compreensões. Jiva no curso de sua descida sob a influência de avidya vive aqui, dentro de sua cela formada por ações, da mesma maneira de um bicho da seda residindo dentro de sua cela feita de fios tecidos por si mesmo. Como o bicho da seda livre que abandona sua cela, Jiva também abandona sua casa gerada por suas ações. O resultado final que ocorre é que suas tristezas são então destruídas como um torrão de terra caindo com violência sobre uma massa rochosa. Como o uru rejeitando seus chifres velhos ou a cobra abandonando sua pele segue em frente sem atrair qualquer atenção, do mesmo modo uma pessoa que não é apegada rejeita todas as suas tristezas. Como uma ave abandona uma árvore que está prestes a cair sobre a água e assim se separando dela pousa em um novo lugar de descanso, do mesmo modo a pessoa livre de vínculos rejeita a alegria e tristeza e dissociada até de suas formas sutis e mais sutis alcança aquele fim que é repleto da maior prosperidade.
Seu próprio antepassado Janaka, o chefe de Mithila, vendo esta cidade queimando em uma conflagração, proclamou: neste incêndio nada meu está queimando. O rei Janadeva, tendo escutado estas palavras capazes de produzir imortalidade e proferidas por Panchazika, e chegando à verdade depois de refletir cuidadosamente sobre tudo o que o último tinha dito, rejeitou suas tristezas e viveu no desfrute de grande felicidade. Aquele que lê este discurso, ó rei, que trata de emancipação, e que sempre reflete sobre ele, nunca é atormentado por qualquer calamidade, e, livre da tristeza, alcança a emancipação como Janadeva, os soberanos de Mithila, depois de seu encontro com Panchazika.